tema hoje é arrependimento. Se iniciar, como vem iniciando outras palestras, perguntando que arrependimento deve ter um espírito durante a sua vida na carne, e dirão, nenhum. Mas esta resposta não será uma resposta consciente, provinda de um conhecimento, mas sim uma resposta conceitual, provinda de um conceito formado ao longo dos trabalhos e que o Espírito nada precisa fazer. Então altero minha pergunta. Por que o Espírito não necessita arrepender-se de seus atos? Alguém saberia me dizer? Pois não? Se ele viver cada momento, agora, e raciocinando, ele, dentro das leis de Deus, ele não tem que se arrepender. Mas se em um momento ele esqueceu o aqui e agora e magoou, por que ele não deve se arrepender disso? Eu creio o seguinte, de acordo com esses ensinamentos que já foram passados, se ele causou algo a si mesmo, ou a alguém, ou a alguma coisa, e como Deus é a causa de todas as coisas, poderia-se dizer que aquela causa é proveniente de Deus. Então não foi ele que fez. Ele foi um instrumento. Isso. Por isso, não sabe se aquele ato foi positivo, resultou em uma coisa positiva, um ensinamento, ou se resultou em uma coisa negativa. Por isso não há a necessidade de se arrepender, mas seguir trabalhando e caminhando com amor. Esta questão da causa primária é fundamental para a vida de vocês. Precisa ser muito bem compreendida, porque a causa primária das coisas é Deus, mas é a causa primária de tudo, não só daquilo que eu quero que seja, enquanto outros são causas primárias, porque eu quero que seja. Para isso, precisamos entender o que é uma vida. E é isto que nós vamos fazer agora. Por favor, se o senhor puder fazer 9 riscos horizontais que só cubram da esquerda até o meio do quadro. 9 riscos paralelos, não precisa ser um paralelo perfeito. O que vamos estudar é física quântica e nada tem a ver com o espiritismo. Mas temos que aprender que o universo são bolas, uma dentro da outra, como quando se joga uma pedra em um determinado ponto da água e vão se formando ondas. Estas bolas menores fazem parte da grande, ou seja, são pedaços reduzidos da grande. Tudo que se aplica à pequena se aplica à grande, ou vice-versa. Porque a grande ou a pequena faz parte
está grande, então não pode alterar o seu conteúdo. Ficou claro isso? A estas linhas nós vamos chamar de paralelas da causa e efeito. Elas estão aqui representadas apenas em número de 9, mas são infinitas. Estende-se para o infinito, para ambos os lados. Na central, vamos colocar o ponto 0. Para cima, a positividade e para baixo, a negatividade. Creio que até aqui seria um problema. Então, no ponto 0, Deus gera uma causa na vida de um espírito. E este espírito trabalha chegando a uma consequência que pode estar na mesma linha de causa e consequências ou linhas abaixo ou acima. Cada ponto aonde esta linha cruza com um paralelo é uma causa que gera uma consequência. E esta linha que une é o trabalho que o Espírito faz. Até aqui, algum problema? É muito importante. Qualquer dúvida, por favor, pergunte. Este ponto aqui é o quê? Consequência. Do quê? Da causa. Consequência de um trabalho sobre uma causa. Só que aqui ele é consequência, mas vira causa de um novo trabalho. Que vai gerar uma nova consequência que vai virar causa para um novo trabalho. Este novo trabalho vai gerar uma consequência que vai virar causa para um novo trabalho. E assim vai caminhando a vida de todos. Causas que geram consequências, causas que geram trabalhos, que por si vão virar consequências, que voltarão a ser causas para um novo trabalho. Então, Deus dá a causa. Você trabalha e Deus gera a consequência de acordo com o trabalho realizado para aquela causa. Esta consequência vira uma nova causa que vai gerar um novo trabalho que vai se chegar a uma consequência. E esta consequência virará causa. Este é o proceder do universo. O que lembra este gráfico? Pontos. As linhas, e veja isso, que lembra a sua saúde. Coraçãozinho, as batidas. Batida do coração. Cada causa ou consequência que virou causa é uma batida do coração espiritual. O pulsar do coração espiritual é uma causa que gera um trabalho que vai gerar uma consequência. Ou seja,
isto é a vida. Se pensarmos que a batida do coração é a vida do corpo físico. A bolinha menor levada para a bolinha maior. Não pode ser diferente. Se existe uma necessidade de uma batida do coração e no corpo físico, existe a necessidade de uma batida do coração. E o ciclo da vida, que é empurrar sangue arterial e receber sangue venoso, na verdade é criar trabalho que vai gerar uma consequência. Sabendo que a causa e a consequência de tudo é determinada por Deus. Ele causa uma causa, você trabalha, ele causa uma consequência que vira a causa de um novo trabalho. Então, nos cabe, então, o trabalho. Agora, apenas isso. A causa e a consequência. Não foi entendido? Agora, a causa e a consequência é por conta de Deus. Por conta de Deus. Então, como você não gera consequência, por que você precisa se arrepender? Mas, não importa se o seu trabalho é positivo ou negativo. A consequência vai ser dada por Deus, não por você. Então ele pode, se ele precisa, se ele quer gerar uma consequência, ele pode escolher o espírito de acordo com. Ele sabe que o trabalho do espírito vai ser aquele que vai chegar àquela consequência. Não. Não sabe? Não. De acordo com o seu trabalho, ele gera a consequência. Se você trabalhou positivamente, ele gera a consequência positiva para o seu ato. Se você trabalhou negativamente, ele gera consequência negativa para o seu ato. Causa e efeito. Lembra quando falamos de Hitler? Dissemos, ele veio com a missão, mas poderia ter resolvido pela diplomacia. Se resolvesse pela diplomacia, o Deus já teria outros efeitos que se transformariam em causa para a mortandade. Então ele é culpado por trabalhar negativamente, mas pelas mortes. Não pelas mortes, porque a morte foi feita por Deus. Isso nos remete ao primeiro conhecimento fundamental da vida espiritual. Não existe inocente. Ninguém está inocente quando lhe acontece alguma coisa, de jeito nenhum. Uma bala perdida não pode ter consequências, a não ser que Deus queira que aquela consequência aconteça. Ou seja, ela não é perdida. Ela é perdida para aquele que atirou. É perdida para você que está vendo. Porque não reconhece Deus como causa e efeito. Então, quando lamentam, e choram a morte, primeiro, lamentar e chorar a morte é burrice. Porque a morte é alegria, é felicidade. Agora, quando vocês lamentam e choram a morte de uma criança morta por uma bala inocente, desmerecem a função dela ali como herói juvenil que veio à carne com pouco tempo para servir de exemplo e talvez mudar um grupo de pessoas ou uma pessoa ao menos. É um trabalho, uma consequência gerada sobre uma causa. Eu estou trabalhando negativamente, ou seja, se eu estou cultivando energia negativa, Deus vai gerando causas. Até que, com o excesso, o meu trabalho vai ser pegar na arma.
Deus diz, vai pegar na arma, joga perto desse herói juvenil. Quem ia matá-lo não estava escrito, mas que ele ia morrer. Olha, incessante. Mas não está escrito no livro dos Espíritos que Deus não para nunca de produzir, só que vocês pensavam que Deus era um gado, um boi, um touro altamente possante que cobria todas as vacas para fazer espíritos a cada minuto. Não é isso. Deus trabalha a cada minuto gerando vida, gerando batidas do coração espiritual. Isso tudo com a visão global, porque todas as causas podem e influenciam a vida de todos. Então Deus, para dar uma causa, tem que ver toda a coletividade espiritual, não deste planeta, do universo, e gerar uma consequência que, para todos, que não altere o equilíbrio universal. Ainda continuam se achando capazes de alguma coisa? Nós vamos virar autômatos? Vamos virar marionetes? Não, não vão virar marionetes. O livre-arbítrio está no trabalho que eu faço, na polaridade que eu faço deste trabalho. Se eu polarizo positivamente ou negativamente, eu obrigo Deus a dar uma consequência diferente, que vai gerar uma nova causa. E eu vou escolher novamente o meu trabalho para saber se a nova consequência será positiva ou negativa. Isto acontece no universo a cada segundo, a cada batida do coração. E é só Deus. Só Deus. Ele que manda, é executado por outros. Se é preciso tirar um daqui e colocar ali, o plano espiritual trabalha pela intuição, mas já recebeu de Deus, via Jesus, via ministros, via todos os planos. Em segundo. Em segundos, né? Não. Em segundo. Não é em segundos. É em um. Querem ainda ser alguém? Acham que ainda são capazes de gerar coisas para alguém? De ordenar que se faça alguma coisa? Tem essa condição? Tem esta visão? Então parem de querer mandar na vida dos outros, porque não mandam nem na sua. Toda causa e efeito é gerada por Deus. Não adianta bisuntar meu corpo de crente, porque se Deus não quiser, o creme não faz efeito nenhum. Não adianta eu procurar riqueza, porque se Deus não quiser, não tem riqueza. Eu trabalho negativamente para procurar a riqueza, até uma dos efeitos pode ser ficar rico. Mas como estou lá embaixo, será que o que vai acontecer a partir desta causa que foi feita vai trazer um efeito positivo? Porque o efeito pode ser positivo ou negativo, assim como a causa pode ser positiva ou negativa, visualizando-se a causa anterior. Se a causa anterior estava mais acima do quadro, então, e agora a causa está mais embaixo, esta causa é negativa. Se ela está mais a causa anterior está mais abaixo e a nova está mais acima, então essa nova causa é positiva, mesmo que esteja na faixa negativa, porque ela já é menos negativa. O menos negativo é mais positivo do que o mais negativo. Aplicando isso aí, aquele exemplo que o senhor deu na prova, o aluno que estuda e chega na hora e não passa. Ele teve um trabalho positivo, mas ele pode ter estado tão lá embaixo
que a próxima consequência, que vira causa, é mais positiva, mas ainda não é o que ele quer. Suficiente para equilibrar. Porque como Deus como Deus cria estas causas? Alguém sabe me dizer? E como ele cria a causa? Visando o quê? O equilíbrio universal. Não. O desenvolvimento. No espírito. Sim, ou seja, toda causa tem como base as provas, as penas e as missões. A cruz. Cada um. Jesus não disse que um só ato positivo pode pagar milhões de pecados? Não está provado cientificamente aqui. Um só ato. É um trabalho positivo, paga trabalhos, paga causas negativas. Então ele não tem que se arrepender, tem que ir trabalhando, Até positivamente. se aproximar mais do zero para que as coisas sejam para ele. Veja, de acordo com o que ele quer. Isto é a vida de vocês. É este o trabalho que executam o tempo inteiro, a cada batida do coração. E qual é a base do trabalho positivo? Em que eu me baseio para o trabalho positivo? Então, não importa onde eu esteja dentro das paralelas, quando eu aplico o amor, ou seja, recebo a causa e procuro o efeito com alegria, com compaixão e com igualdade, eu subo na escala. Aonde eu esteja, mas subo gradativamente. Não há como pular do menos 100 para o mais 100. Essa subida é gradativa, de acordo com a utilização da lei do amor. Posso passar de uma vez do menos 100 para o menos 99. Melhorei. Agora, já no minuto seguinte, não usei, voltei ao menos 100. Causa, consequência, a cada segundo, a cada batida do coração. E não um Deus que te diz assim: vá fazer esta prova e depois fique sentado a vida inteira esperando você se dignar a ir lá e fazer a sua matrícula ou fazer a sua inscrição para fazer a prova. Se você não faz no próximo segundo, ele gera uma consequência para você ir fazer. Se você não faz, ele gera uma nova consequência para você ir fazer a cada segundo. Por isso é que muitas vezes se lembram de uma obrigação que tinha fugido da memória. A intuição do plano espiritual dá causa. E se você continua dizendo, amanhã eu faço, vai descer. E para subir eu uso a lei do amor, para descer eu uso o quê? Desamor. O que é o desamor? É energia negativa. Ganância, ódio, falta de fé, egoísmo, tudo isso contribui para as energias, são energias negativas e contribui para negativar o trabalho. E se eu trabalho com amor, eu trabalho pelo desejo de quem? Eu trabalho com as energias negativas, eu trabalho sob as ordens de quem? O famoso
Eu posso. Eu quero. Certeza, tenho certeza disso. Ou seja, é do meu jeito. Toda vez que eu exijo que a coisa seja feita do meu jeito, porque eu acho isso, porque eu quero isso, porque eu posso isso, eu desço na escada. Toda vez em que eu trabalho com Deus, ou seja, trabalho com a impermanência, com a interdependência, com o não eu, com a vida espiritual, justiça suprema, amor sublime, eu me elevo. Porque o eu quero, o eu posso, o eu, do meu jeito, não contempla nada disso. No nosso conceito, o trabalho é a utilização de energia. No caso aí, o trabalho é a energia que alimenta o trabalho. Porque, lembram do captar e remeter energia? Quando eu trabalho, eu capto energias de acordo com as que estou usando e remeto. Tudo aquilo que bater no peito e disser eu, esqueça, é negativo, está abaixo da vontade de Deus. Eu quero ir à igreja, mas acontece uma série de problemas para eu não ir, mas eu vou assim mesmo. Não adianta ter ido da igreja, porque foi um trabalho negativo. Ouviu Deus gerando causas para que a consequência fosse eu não vou. Toda vez que exige eu quero que seja feito assim, está alterando uma ordem de Deus para que o outro não faça assim. Lhe mostra que você não tem poder. E toda vez que você exige eu quero que seja feito assim, não sai. Mas quando você fala com amor, ou seja, com alegria, com igualdade e com compaixão, o trabalho acaba saindo do jeito que você imaginou que fosse sair. Mas enquanto usa a energia negativa para pedir a coisa, Deus causa e dá consequência diferente do que você imaginou que fosse acontecer. Fala do mentira. Veja, se nessa parte de baixo não podem se colocar todos os ditadores da humanidade, não os ditadores políticos, estou falando os ditadores mirins ou pessoais, aqueles que ditam e obrigam que a coletividade se comporte como ela quer. A base dele não é essa? Mesmo que fale em nome de Deus, a base dele não é o que eu quero? E não o que Deus quer. Grande parte dos líderes de religiões mundiais usam o eu quero, não o Deus quer. Que exijam que a coisa seja feita boa. Você tem que fazer caridade. Acabei de eu quero que você faça do meu jeito, com caridade. É a negativa. Correto? Isto tudo diz respeito ao espírito consigo mesmo, não ao espírito com a coletividade, mas consigo mesmo. Então, existe o do meu jeito individual coletivo. O do jeito de Deus é um só. Mas o jeito, do meu jeito individual, do meu jeito, pode ser dois. Do jeito que eu quero ou do jeito que uma coletividade quer. Ou do jeito, o eu posso, o eu quero, o eu mando,
coletivo. Conhece isso? O que é isso? Isso Os líderes. são grupos de pessoas que se unem com um objetivo. Prático, por favor. Prática. Dentro do trabalho. Quem é o superior hierárquico do subalterno? A lei está lá de como proceder. Mas aí eu vou e mando fazer a lei do meu jeito. Mas mais prático ainda. Dentro de casa, na família? Aí já estamos indo para o individual. Mas a moda, o que é? Tenho que andar na moda. Ou seja, do jeito que a moda quer. Não é assim? Ah, não posso sair na rua de bermuda porque não é bem visto pela sociedade do jeito que a sociedade quer. Padrões de sociedade, padrões de bom gosto, padrões de qualidade, isto tudo são, do meu jeito, coletivo. Quem disse que uma saia mais comprida é cafona? Foi Deus? Aonde está escrito que Deus disse que a saia comprida é cafona? Não, é do jeito que eu acho que é. E tanto é do jeito que você acha que é, que muitos gostam da saia comprida. Passou a ser verdade particular de um ou de um grupo, e não uma verdade universal. Então não é de Deus. Por que eu tenho que seguir a verdade de Deus? Alguém sabe me dizer? Por teus atos e consequências. Não. Por que eu tenho que seguir a verdade de Deus? Ele que sabe. Não. Porque a verdade de Deus nunca vai sofrer ranhura. Então eu posso segui-la tranquila, porque ela nunca vai mudar. E a moda? Não muda? Muda. Então como eu vou saber se eu estou na moda ou não? E os padrões sociais não mudam? E a etiqueta não muda? Então por que eu vou me basear em uma coisa, ferir a minha personalidade, ferir aquilo que eu quero, que me faz bem, que me deixa feliz? Ferir isto a troco do que alguém ditou que tem que ser daquele jeito? A vida tem que ser vivida com alegria, com felicidade. Tudo que não gere alegria, que gere obrigação, não é mandado por Deus. E se eu estou observando obrigação e não consigo fugir, devo procurar e saber que é uma causa de Deus. E se é uma causa de Deus, tenho que fazê-lo com alegria, pois enquanto eu imaginar como obrigação, estarei negativando, mesmo que continue fazendo, gerando, trabalhando na causa que Deus gerou. Mas e os vícios? Se usar amor, se usar alegria, compaixão e igualdade, não tem vício. Deus lhe manda fazer um determinado trabalho. E você diz que o fardo é muito pesado, mas que você vai fazer, pode fazer, mas vai ser negativo. O que foi feito? Sem amor. Sem amor. Não adianta só fazer, só gerar consequência por uma causa de acordo com o que você acha que Deus quer, mas tem que fazê-la com amor. Porque
porque aí estará consequência melhor. Não adianta fazer a caridade, se não tiver. Não adianta fazer caridade sem amor. Fazer para garantir pedaço de terra no céu. Não adianta. Mas é tão difícil que você faça, né? Se for sem amor só para mostrar para os outros que você fez, olha, eu estou fazendo, viu? Né? Vai cair. Carregou o peso à toa, não é? Se a gente fizer isso. Deus vai aproveitar essa consequência do seu ato Para o outro. a causa do outro. Para o Mas outro. esse aí, Uhum. não foi. Mesmo que Vai essa ficar causa do outro seja Com positiva. a negatividade. Mas para mim vai ser negativo. Exato. Mesmo que do outro seja positivo. Exato. É o fundo isso, né? Então só existe um caminho. E tudo que se fizer, coloque-se o amor. Não precisa entender o que está acontecendo ou por que está acontecendo. Pode ser. Que quem quer entender por quê e para quê é para comparar o que eu sei. Mas tem que simplesmente reagir com amor, com alegria, com compaixão e com igualdade a todas as coisas que acontecerem a cada segundo na sua vida. Ah, eu vou ficar um banana. Para quem? Aos olhos dos outros aqui. Então, estará de acordo com o que eu quero, estará em desacordo com o que eu quero, se eu vou brigar para não ser banana. Ah, mas eu vou deixar ele levar vantagem em tudo? Sim. Qual o problema? Quem está levando vantagem sou eu, não é ele? Ah, então eu vou ser um otário? Em vista da sociedade, mas aos olhos de Deus, você será um sábio. E aí eu pergunto, para quem? Com quem estão se importando? Com a sociedade? Com os outros? Ou com Deus? Engraçado que Jesus falou isso. Bem-aventurados os mansos, né? Eu lembro do questionamento que os apóstolos fizeram. Não, mas quer dizer que eu tenho que ser pouco? Eu tenho que ser... Mas usamos a mesma palavra todos. Porque nada do que estamos falando é bom. Apenas mostrando, talvez mais logicamente, dentro dos conceitos ou do conhecimento de hoje, para vocês poderem entender melhor como colocar na prática o que foi ensinado ao longo de todo o mundo, de todos os tempos, de todos os poderes. Basta só isso. Basta saber, Deus causa primária, trabalho com amor, gera consequência positiva. Consequência positiva vira causa positiva. Gera trabalho com amor, gera causa positiva. Não estou falando de bem ou mal. Nada a ver. Bem ou mal é de acordo com o que eu quero. Então vai ser bom ou mal para mim. Não entrei neste detalhe, mas estou dizendo, gera consequência positiva para você. Mas se a consequência positiva para você agora é passar fome, vai gerar passar fome. E eu vou passar fome com amor. E aí vou gerar nova consequência positiva. Porque alguns acham isso a felicidade eterna. Não estamos falando isso. Estamos dizendo, como falamos na última aula, a atenção plena não acaba com o sofrer, mas faz você identificar o sofrimento e aí fazê-lo encolher usando o amor. Isto não é fórmula para felicidade eterna sobre aquilo que eu quero, mas felicidade eterna aos olhos da minha relação eu com Deus. Mostra claramente o pegada na areia. Mostra claramente todas as informações do plano espiritual até hoje. Então está cumprido o que Jesus disse.
Não vim para destruir a lei, pois dela não se pode tirar nem uma vírgula nem um ponto. Vim sim para dar-lhes um novo sentido. Entendam isso aqui, todas as leis, os 10 mandamentos de Moisés, as leis dos profetas. Vejam se não está aqui dentro. Um resumo disso aí também está no orar e vigiar. O que você está falando aí, vigiar, que é o que a gente tem que fazer. Para fazer as coisas com amor, na hora de praticar o ato, a gente tem que avaliar. Se o tem que estar ligado, tem que estar ligado ao plano espiritual, orando e vigiando a formação mental que está se formando para ver se ela tem base no amor. Se tem base no que eu quero. Não estou dizendo que o que Deus faz, muitas vezes, não é o que eu quero. Mas se eu quiser, estou afetando a vida. Agora, você estava falando de felicidade eterna. Pelo que eu vejo, nem Jesus é feliz. Eterno? É, não. Porque se está todo mundo aqui sofrendo, ele sofre juntamente. Não, ele não sofre. Mas não lhe causa... Não lhe causa sofrimento. Tristeza. Tristeza. Porque só existe tristeza quando o que eu quero não é satisfeito. Sofrimento, né? Aí gera tristeza, gera sofrimento, gera angústia, gera ódio, gera raiva, gera todas as energias negativas. Estamos falando desde o início do sofrimento como energias negativas. Então, quando se fere o eu quero, cria-se todas as energias negativas. Quando eu recebo o que eu não quero com amor, passa a ser o que eu quero. E aí eu vivo aquilo com felicidade. Mesmo havendo tristeza. Mesmo não há tristeza. Tristeza e alegria não podem andar juntos. Mas eu sinto que é uma coisa contrária ao que eu quero. Então eu gero tristeza. Vejo a tristeza, mas tenho que dizer, fica aí tristeza. Não é você, eu tenho que encarar isso com alegria, com amor, com igualdade. E aí a tristeza diminui e acaba, e o amor que eu fui buscar aumenta. A atenção plena nos leva a ver a tristeza, e ao vê-la eu tenho que usar o amortecedor nela para ver a alegria. Serão autônomos, rindo o tempo inteiro. Não é isso. Ser alegre não é estar com um sorriso nos lábios, mas é estar com um sorriso no coração. Acontecerão coisas que vocês não querem, mas ao encará-la com a lei do amor, eu transformo o trabalho em positivo. Ao encarar o sofrimento com amor, eu acabo com o sofrimento. O que mais? Com menos dá mais. Toda energia positiva é maior do que a sua rival negativa. Mais forte. Energia positiva está sendo renovada a cada instante. E a negativa apenas vai se amplificando. Ela já está desgastada. Então não é sofrer o sofrimento, mas passar pela situação de sofrimento com amor. É isso que estamos ensinando. Ninguém está aqui prometendo paraíso. Ou seja, ninguém está prometendo que nunca mais vão passar situações que sofrem. Situações que podem gerar sofrimento, mas vão encarar este sofrimento. Sofrimento com amor, nós não vamos sofrer. Exato. Mas vai passar pela situação de sofrimento. Ou seja, vai vir uma causa que você trabalhou positivamente. Então a consequência vai ser superior. Então ele não vai ser mais um sofrimento. Não. Por quê? Porque eu vou encará-lo. Mas ele vai sempre estar ali. Sim, se perder uma perna, eu vou encarar com amor, mas vou ficar sem a perna. Não é porque eu perdi a perna e olhei para isso com amor, disse graças a Deus, obrigado Deus por ter me tirado esta perna, esta causa poderia ter sido muito pior
que bom que o senhor só tirou minha perna, mas não vai ser isso que vai fazer a perna crescer novamente. Então a situação de sofrimento vai estar ali, mas se você olhar esta situação de sofrimento com amor, não vai sofrer. O problema é que vocês olham a situação do sofrimento com do meu jeito. Tem que ser do jeito que eu quero. Eu tenho que alterar esta pessoa para que ela não me cause mais sofrimento. Mas se ela não lhe causa sofrimento, o sofrimento está dentro de você. Na verdade, ela pratica um gesto, uma causa, que aí lhe ofende. Se lhe ofende, você desceu e ela subiu. Porque ela serviu de instrumento. Deus trouxe a causa para você. Você trabalhou com energia negativa. Eu quero, eu posso, eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse do jeito, eu tenho que mudar aquela pessoa. Então causa um sofrimento. E esse sofrimento decresce você. Porque Deus não quer que ninguém use energia negativa de modo algum. A energia negativa é a mesma coisa que defecar no meio da sala. É isso que se faz quando se tem raiva, orgulho, qualquer uma das energias negativas. Claro isso? Entenderam o biorritmo espiritual? Deixa de ser isso. O eletrocardiograma espiritual? Porque não deixa de ser isso. Então vamos dar uma parada e depois vamos entender isso do espírito na carne. Porque isso é espiritual. É para a vida toda. Toda a sua vida de espírito está aqui. Quer você esteja acima do zero ou abaixo do zero. E não é por um acaso que botei todos abaixo do zero, não. Subindo e descendo, mas acima do zero só estão espíritos que se veem espíritos. Abaixo do zero estão todos que são almas ou que são matéria. Quem se vê como espírito está acima do zero. Porque enquanto eu vejo a matéria, eu com certeza gero o meu jeito de ser. Porque a minha matéria quer isso. Enquanto eu vejo a minha individualidade, eu gero abaixo disso. Então todos que são alma, que se entendem como ser humano, estão abaixo do zero. Com certeza. Vamos voltar ao nosso mapa da vida, ou ao nosso biorritmo, ou ao nosso eletrocardiograma. Existe então aqui, em cada trabalho, uma decisão de que energia eu uso. Concordam comigo? Estas energias estão dentro de nós. Não estão? Sim. Aonde? Núcleo de insumos básicos. Então, ali dentro deste núcleo de insumos básicos, eu tenho todas as energias do universo. Como? Em contraposição. Eu tenho amor e ódio, que são duas coisas, uma mesma energia com polaridades diferentes. Eu tenho alegria e tristeza, que são duas energias, é uma energia igual,
com polaridades diferentes. Eu tenho a humildade e a soberba, que são duas, que é uma energia com polaridades iguais. Então, neste reservatório da energia, eu tenho tanto o ódio quanto o amor à minha disposição. Se eu uso o ódio, eu gasto amor negativando ele. Se eu uso o amor, eu gasto o ódio positivando ele. A energia é a mesma, mas o sentido que eu uso, positivo ou negativo. São energias de mesma temperatura, mesma intensidade, mesma iguais. Só que ao usar ódio, eu gastei amor negativando ele. Ao usar alegria, eu gastei tristeza positivando ela. E como e aí vamos nos relembrar do chakra que se situa no meio dos olhos, no meio da testa, desculpe, e que emite uma onda cerebral e pega a energia igual ao que eu estou usando, quando eu uso ódio, eu capturo ódio e encho a parte de ódio da energia amor-ódio. Conversamos mais vezes. Melhor. Vamos dizer que existe uma energia chamada X. Esta energia, se aplicada uma positividade nela, eu vou gerar amor. Se aplicada uma negatividade nela, eu vou gerar ódio. A energia é a mesma, mas a forma como eu a uso, negativo ou positivo. Se eu a uso com base na lei do amor, positivo. Se eu a uso na base do eu quero, eu sei, ou seja, do meu jeito, negativo. E aqui, na causa, eu uso o que eu quero fazer, negativo. Se eu uso o que Deus quer que eu faça, positivo. Aí ela vai sair daqui chamada amor ou chamada ódio, positiva ou negativa. E quando eu for buscar no universo, já vou buscá-la na polaridade que estou gastando. E aí ela vai entrar e vai encher o reservatório destinado a ela, não a outra. E a outra vai se esvaziar. E a outra se esvazia, porque existe um limite de, como se pode dizer, de capacidade naquele reservatório. Se aumenta um, o outro esvazia. Sim. Então, quanto mais eu usar ódio, menos amor eu vou ter. Quanto mais eu usar tristeza, menos alegria eu vou ter. Quanto mais eu usar humildade, menos soberba eu vou ter. Porque a capacidade do reservatório é uma só. Agora, se eu estou positivando ou negativando ela, tem a ver com o quê? Causa, consequência. Causa e efeito. A forma como eu encarei a causa, ou a consequência que virou causa, a base que eu usei para o trabalho, negativou ou positivou a energia. Agora, ficou melhor? Sim. Senhora, dá para entender
que se eu observo uma causa e busco um trabalho contrário ao caminho que aquela causa está me levando, e aí é negativo, eu gastei amor, negativando este amor. Enchi ódio, e este ódio negativou o amor. Esta é a origem de todas o estado de humor de alguém. Se eu encaro a causa com uma energia negativa, eu gero um trabalho negativo, que vai me gerar uma consequência negativa, que vai ser uma nova causa negativa, e eu vou me afundando. Vou perdendo em amor e ganhando em ódio. Vou perdendo em humildade e ganhando em soberba. Vocês mesmos dizem isso. Pau que nasce torto, morre torto. Ou seja, quando se começa um trabalho com uma energia, se eu não desperto através da busca de que se essa causa é feita por Deus ou se é feita pelo que eu quero, eu vou sempre negativando tudo. Quando eu tenho atenção plena a cada segundo, verifico as minhas formações mentais a cada segundo e busco usar a lei do amor, eu vou positivando. Esta regra da existência da dualidade das energias é universal. Todos os espíritos sobre o planeta ou sobre o universo têm isso, com exceção de Deus. Todos têm a dualidade da energia positiva e negativa, em maior ou menor grau. E quanto menor o grau de energia negativa, se diz que é um espírito mais puro ou mais elevado. Por isso, o Mestre, Jesus, também tem energia negativa dentro dele. Ele é um espírito dentro do universo. Não usa, ou usa muito raramente. Não é assim. Porque se ainda não entenderam a causa para vocês, é gerado por o quê? Por quê? Por Deus. Através do quê? Energia negativa. Não, a causa é gerada por Deus. Através do quê? Como expliquei? De instrumentos, uma cadeia de instrumentos. E esse instrumento só recebeu uma ordem, vai lá e deixa com aquele? Não, ele é intuído a isso, não? É intuído? Então ele não está sujeito a essa lei? Sim. Então isso é mentira. Se ele não está sujeito à lei, isto é mentira. Se todos os espíritos do universo não estão sujeitos a esta lei, isto é mentira. E se eles estão, então o que acontece de Jesus, de Deus para Jesus? Não. Uma causa. Deus faz a Jesus uma causa para a sua vida. Jesus manda para os ministros uma causa para a sua vida. E assim vai. Até chegar lá embaixo. Por isso que Jesus é chamado de Verbo de Deus. E todos os espíritos que estão nesta. Todos. Não existe um que não esteja. As minhas causas e as minhas consequências são mandadas por Deus através de causas e consequências de espíritos. E por estarem mais na positividade, geram com mais, como posso dizer, com mais realismo o que Deus quer, com mais fidelidade o que Deus quer. Porque aquela avaliação entre positivo e negativo, positivada já é mais constante, né? É a pureza do espírito. E já é mais constante naquilo ali. E aí nós podemos dizer que Deus administra o universo através dos espíritos. Isso
Já foi dito a Kardec. O Espírito ajuda Deus a fazer a sua obra no universo. Não foi? Viemos para alterar nada do que está escrito, mas sim dar um novo sentido. Não foi isso que avisamos desde o início? E aí também uma explicação maior, um ênfase maior ao que vocês tinham falado. Que nós somos relação. Isso Nós somos parte de todos. Interdependência. Isto é interdependência. Isto é não eu, na prática. E é isto que nós estamos trazendo. Como disse no último trabalho, se fosse apenas para repetir as orientações de Buda, dizia, leiam budismo, virem budistas e serão espíritos. Mas não é ler o budismo, é entender a interdependência nas causas da vida de cada um. É entender o não eu na vida de cada um. Isso chama-se ecumenismo, porque estamos usando o que foi passado a Kardec, o que foi passado por Jesus, junto com o de Buda. Não estamos? E estamos seguindo o taoísmo, o confucionismo, o protestantismo, o maometano, todos ao mesmo tempo. Não estamos? Serve para uma vida material. Tire o nome de Deus daqui, coloque o nome destino, sorte ou azar, funciona do mesmo jeito. Quer administrar uma empresa? Troque o nome de Deus pelo nome do presidente. Funciona do mesmo jeito. São bolas, uma dentro da outra. E não pode fugir a bola menor ao que contém a bola maior, porque ela é parte da bola maior. A maior é formada também por uma bola maior ainda. Sim, formada por uma bola menor e faz parte de uma bola maior ainda. Então tudo que existe na bolinha menor, existe na última, na maior, em devidas proporções. Tudo que você analisar micro, estenda ao macro, que existe. Aí, este depósito, como disse, tem uma capacidade. Quando este depósito de uma determinada energia, positiva ou negativa, chega ao seu ápice, o que eu faço? O que o espírito faz? Não tem mais aonde colocar. Ele não consegue mais armazenar. O que ele faz? Não, ele assiste, causa uma dor profunda. O que ele faz? Ele? Sim, o que ele faz com aquela energia que está entrando? Expande ela. Para onde? Dá volta para o universo. Para as outras pessoas. Para dentro do próprio corpo do espírito. Porque até agora está só no espírito. Então a energia acumulada aqui se expande para todo o corpo. Ela é negativa, o que ela causa? Doença física. Nunca ouviram falar de doença do estômago por fundo nervoso? O que é um fundo nervoso? Excesso de energia negativa de nervoso, que causou a postura nervosa. Aí começam a desabrochar no corpo as pústulas, as feridas, que não sabe de onde vem. Por quê? Não sabe de onde vem. Da onde vem isso? Da onde vem essa doença?
Do excesso de energia negativa. Da onde vem o excesso de energia negativa? Do trabalho negativo. Do trabalho negativo. Da onde vem o trabalho negativo? Qual é a base do trabalho negativo? Do eu quero, do eu quero, do eu posso, do meu jeito. Então, toda vez que eu trabalho do meu jeito, estou abalando a saúde física. Vejam se os maiores ditadores não acabaram em grandes feridas, internas ou externas. Qual a maior ferida? Maior ferida? Como acabar com o câncer? Cortando as energias. E como corta as energias? E abastecendo de positivo. E como reabastece positiva? Através do amor. Através da troca do eu quero por Deus quer. Não é? Vou fazer uma revelação a vocês. Mas o corpo humano é programado para durar acima de 300 anos. Mas vocês não conseguem durar mais do que 120 anos. Por quê? O eu quero governa você. A origem interna de todas as coisas, a causa primária das coisas, sendo eu ou sendo o que eu quero, gera câncer. E se Deus deixa para vocês testarem a soberba de vocês curar o câncer, não tem problema. Você se diz que você curou e não foi Deus que deixou você curar, não tem problema. Eu invento a AIDS. E se eu não consigo, curar a AIDS, não tem problema. Evito ebola. Invento quantos ele quiser, até o dia que tiver. Deus me deixou curar isto. Deus é causa primária de tudo. Já foi assim com diversas doenças, não foi? Não havia diversas doenças que foram curadas ao longo do tempo, que não mais existem? Mas enquanto o homem, o espírito na carne, disser, eu curei, eu inventei a doença, outra nova vai aparecer. Quando ele der causa a tudo a Deus, não haverá mais doença. E o corpo viverá 300 anos. Ou mais. Por que a tartaruga pode? E este corpo, que é muito mais sofisticado, não pode? Administrá-lo. Administram eles como causa primária. Porque só conseguem ver ele. Ele é a fonte do eu quero, porque se vê esta pessoa e não escuta. Então ele é o primeiro que sofre um excesso da energia negativa proveniente do ato negativo, do trabalho negativo, que é proveniente da base. Eu quero, eu posso, eu vou fazer. Do meu jeito de ser. Quantos anos viveu Noé? Ele deu isso. Quilômetros de distância do mar, ele fez uma barca. Quando Deus disse, vai acontecer uma enchente, um dilúvio, faça uma barca. Ele não viu causa errada nisso e foi para fazer, positivou. Não foi? Toda a sociedade chamou-o de maluco. Toda a sociedade ria dele. O eu quero, do meu jeito coletivo. Mas ele disse, Deus falou, eu vou fazer. Todos os outros morreram. E ele ficou. Explica mais alguma coisa isso aqui? Por que foram criadas as línguas sobre o planeta? Cada povo fala uma língua.
Não sabe? Nunca leu a Bíblia? Nunca ouviu falar em Torre de Babel? Então, o que os homens queriam? Chegar até Deus através da força. Ou seja, eu posso. Eu posso. Separou ele. Isso que está explicado na Torre de Babel. E não a origem morfológica. Bem, é causa primária criada por Deus. Língua tem a ver com a finalidade do mundo. Tudo segue este mapa. Tudo que existe no universo segue esse livro. Tudo que existe no universo pode ter causa em Deus ou em mim. Quando tem causa em Deus, positiva. Quando tem causa em mim, negativa. Quando a causa primária de tudo é Deus, positivo. Quando a causa primária de tudo sou eu, negativo. Isso não lembra nada? O que disse a cobra a Eva na hora de pegar a maçã? Ela não tinha sabedoria, faria ela igual a Deus. O eu quero seria superior a Deus. Eu teria o poder de fazer o que eu quero. Não é isso? Estão todo dia, toda hora, comendo maçã que a cobra lhe dá. Não é essa. Como eu não estou inventando nada, como eu não estou trazendo nada de novo, foi isto que aconteceu ao primeiro casal de espíritos. Antes de virem para a carne, eles quiseram que o que eles queriam fosse igual a Deus. Eles queriam ter o poder de quê? De causar. Quem causa a coisa é o quê? Deus. Não. É o Criador. Então, o Espírito quer ter o poder de criar a verdade para que ninguém viva sobre a sua. Não é assim que é a vida de vocês quando chega para um e diz: não, você está errado, eu não estou criando a minha verdade e impondo a ele. Não estou acusando-o de não seguir o que eu acho certo. Só quem tem este poder é Deus. Então, por isto, quando eu tomo este poder à minha mão, eu negativo alguma coisa de Deus, uma energia positiva. Não existe não entender do que estamos falando. Tudo tem que passar pelo crivo da razão. Por que eu então não posso ser causa? Não posso ser causa porque quero ser Deus. Se Deus é o positivo e eu estou combatendo, eu sou o quê? O negativo. É lógico, é óbvio. E passa pelo crivo da razão. Que foi passado a Kardec. Não vamos alterar nada do que foi falado. Só estamos gerando um entendimento mais profundo. Por quê? Porque Deus mandou. Por que Deus mandou? Porque para se viver no mundo de regeneração, só vai se viver assim. Quem não estiver assim, não vai viver este mundo de regeneração. Vai passar na carne, muitas vezes, buscando isto. Enquanto aqueles que já alcançaram vão passar na carne como auxiliares do outro. Até agora era hora de encher esses tanques de energia, provas, expiações, conhecer todos os tanques. Agora é a hora de regenerar-se, mudar o que vinha fazer. Ao invés de ser eu a causa primária, vou entregar a causa primária a Deus. Esta causa primária das coisas universais é a verdade do próximo, sentido de casa. É a busca. Se hoje a busca era a busca do amor, no próximo mundo a busca é a busca da causa primária das coisas. Por isso estamos fazendo esse trabalho aqui com vocês, mas que vai sair para todos.
porque todos conhecerão isto. Desculpe, não conhecerão isto, aprenderão a colocar na prática, porque todos já conhecem isso, de uma outra forma, mas conhecem. Não é verdade? Estão satisfeitas as coisas que nós falamos lá atrás? As verdades que nós falamos no início desse trabalho não estão satisfeitas agora? Então eram verdades. Nunca foram isso. Agora, como eu escolho isso? Como eu procedo para poder escolher o que Deus quer? Vamos parar um pouquinho e voltaremos o que a cabeça precisa esfriar. Apesar da hora, precisa descansar, da hora ter sido curta deste trabalho, precisa descansar um pouco a cabeça, porque foi muito. Oh, pega mais nada. Com as graças de Deus. Amém. Vamos então entender o que é necessário. Primeiro, que é necessário para se fugir do eu quero, para entrar no Deus causa primária. Primeira é a fala correta. É uma das formas do Espírito se contactar com os outros. O que deve conter a fala correta? Primeira coisa, como é que deve ser a fala correta? Olha, a primeira base para uma fala correta, uma fala com Deus como causa primária. Não. Ela tem que ser com amor. Tem que ter alegria, compaixão e igualdade. A fala não contiver estas três coisas, não é Deus falando, sou eu falando. Segundo, a fala correta tem que ser verdade. Não pode haver mentira. A mentira é o que eu quero e não o que Deus quer. Mas esta verdade tem que ter, primeiro, a compreensão da comunidade que está ouvindo. Então, se eu vou falar para uma comunidade indígena, eu tenho que estar falando a verdade, mas de um jeito que aquela, de acordo com as regras daquela comunidade. Não adianta eu chegar lá e me impor o que eu tenho, a verdade, e usar a minha regra de uma outra comunidade. Porque assim vai ser o que eu quero, não o que Deus quer. Como já dissemos lá atrás, viva as diferenças. Tem que se pensar na globalização, mas mantendo-se a diferença de cada comunidade. Tenho que falar de acordo com as pessoas que vão ouvir. Não adianta falar em termos técnicos, falar em coisas que não são compreendidas, porque aí é a minha verdade e não a deles. Mas tenho que não me esquecer nunca, porque a verdade tem que estar de acordo com os ensinamentos. Não posso fugir aos ensinamentos. Então a verdade pode não conter sempre as mesmas palavras, mas ela tem que conter sempre o mesmo ensinamento. As palavras eu adequo à comunidade e à pessoa que está ouvindo.
Quando usar isso, estarei com uma fala correta. Ela tem que ter humildade. Ela não pode conter superlativos. Quando eu uso a verdade, dizendo que uma coisa não está boa, mas eu uso a palavra péssimo, eu não usei amor. Usei o que eu quero. Ataquei. Usei ódio. Quando eu vejo que uma coisa não está boa e que eu digo é ruim demais, não usei amor. Não faltei com a verdade, mas não usei amor, nem usei humildade. E eu preciso de tudo isso para poder obter a fala correta. Sem a fala correta, eu não faço o que Deus quer, eu faço o que eu quero. Falo com qualquer sentimento, falo qualquer liberdade, porque é verdade só minha. Falo com arrogância e uso todos os superlativos. Superlativos também para bom, viu? Quando uma coisa estiver boa, se você disser que está ótima, está mentindo. Ótimo, só Deus. Perfeito, só Deus. Não existe perfeição na carne, nem no mundo espiritual. Perfeição só Deus. Mas como eu chego a uma fala correta? Atenção plena ao que está ouvindo. Lembra lá atrás, senhora, que me perguntou, mas qual a fórmula? E eu disse, atenção plena. Vamos falar dela daqui. Agir com amor, essas outras coisas aí tem tudo naturalmente, né? Não. Você pode agir com amor, usando superlativos positivos, que na verdade você não vai estar agindo com amor. Se você diz que coisa perfeita que você fez, está usando amor, mas não está falando verdade, porque não existe perfeição. Qual é o ideal? O que você fizer é o máximo que você pode alcançar. Ser sincero. Bom ou ruim? Nem muito ruim, nem muito bom. O melhor que você pôde fazer. Não existe perfeição. A sua própria perfeição, que não é a perfeição do universo, é uma perfeição relativa. Mas precisa levar em conta as suas responsabilidades enquanto filho de Deus. A primeira sua responsabilidade é com referência à vida. Nenhum ato que tire vida é ato de Deus. Então, o espírito deve viver protegendo toda forma de vida. Toda forma de vida existente deve ser, a proteção desta forma, deve ser a sua obrigação de vida. Não proteger só o outro espírito na carne, ou o outro espírito fora dela, mas proteger os animais, proteger a planta, proteger o minério, proteger a água, proteger o ar, proteger todas as formas de vida, porque hoje sabe que existe vida em tudo. Então a responsabilidade com a vida me leva a praticar o que Deus quer. A responsabilidade com a generosidade ou com a justiça me leva a praticar atos por Deus. Então, o espírito não deve viver para explorar
outros espíritos. Não deve viver para explorar a água, o ar, o animal ou a planta ou o mineral. O espírito tem que ter responsabilidade com a sua generosidade. A sua vida deve ser para acolher e ajudar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sendo explorados, até por ele mesmo. Aqueles que estão no eu quero, no eu posso. Devo ter a generosidade de colocá-lo como igual, como alguém que está gerando coisas por ordem de Deus. Porque se assim não proceder, estou fora do amor, estou fora da igualdade. Não é assim? Tem gente não é isso que acontece, né? Aí te acuso logo, olha, tá vendo só como é que ele está mal? Está mal? Para ele está mal, eu estou bem. Acabou de ser do jeito que eu quero, não do jeito que eu quero. Tem que ter responsabilidade pela sua ingestão. Ingestão física, ingestão de alimentos. Porque uma má ingestão de alimento altera a entrada de energia. Uma ingestão energética, não propagando a má energia ao receber e distribuir. Então ele deve ter uma vida saudável. Se a vida não é saudável, eu não estou cumprindo o que Deus quer. Estou fazendo o que eu quero. Existe uma última responsabilidade que vocês não vão entender, mas é a responsabilidade sexual. Eu tenho, todo espírito tem responsabilidade por atos sexuais que pratica, com ele e com o outro. A prática do alto sexo com o pensamento em outro, fere outro. A prática do sexo com energias negativas não é o que Deus quer, mas o que Ele quer. E por quê? Junto com a responsabilidade pela vida, pela generosidade e pela ingestão própria, eu tenho que ter responsabilidade por apenas um tipo de coisa, o ato sexual. Por quê? Não é uma energia amplificadora? Porque a energia do sexo, o desejo sexual, amplifica a energia do Deus. Eu estou gerando energias positivas na base de Deus e com esta eu faço o sexo, não estou falando que não deve ser feito, e com estas eu faço o sexo, eu amplifico as energias positivas. Quando eu faço com as negativas, eu amplifico as energias negativas. Então devo ter amor por aqueles que amplificam a energia negativa, ou que aqueles que usam energia amplificadora em grande quantidade, para que ele amplifique amor dentro dele. Tem amor por aquele que amplifica a energia negativa através da energia. Quando eu gero amor para ele, está entrando pelos outros chakras. Se ele usa a energia negativa, este amor vai acabar. Então eu estou auxiliando ele a reabastecer-se de energia positiva. Da mesma forma que você tem que gerar amor para quem respeita a vida, para quem não respeita a vida, para quem não é generoso, para quem tem má ingestão. Isso eu estou fazendo à vontade de Deus. Enquanto eu me vigio para fazer o certo, gero o amor para quem faz o errado, para que ele também se comporte. A última coisa. A fala correta e a responsabilidade leva à causa primária. Mas então eu tenho que ter uma vida correta. O que é uma vida correta?
O que eu tenho que fazer para ter uma vida correta? Raciocinar é viver. Então eu tenho que alimentar a positividade das energias. Isso é uma vida correta quando eu vivo alimentando a positividade das energias que estou. Lembra? É uma energia positiva ou negativa, mas é a mesma energia. E preciso subnutrir as energias, desculpe, a negatividade das energias. Como eu faço isso? Usando energias positivas. Não usando a energia positiva, negativa. Não usando a energia negativa. Buda disse que as energias eram sementes que estavam guardadas dentro do nosso cérebro. Quando eu uso a energia, eu estaria regando-a. Então, para ele disse, regar a energia positiva e podar a energia negativa, que se desenvolve a cada minuto. A semente sempre vai estar ali, né? Porque a semente, a energia, sempre vai estar ali. Não pode simplesmente sumir com a semente. Não vai, Nunca. Por isso disse no último trabalho, nunca serão santos na asepsia, ou desculpe, na acepção da palavra. Porque santo é quem só tem energias positivas. Então santo é só Deus. Mas poderão ser santos na acepção da palavra. Pratica aquilo que Deus quer. Que é o que vocês entendem como santo. Olhem todos os santos das igrejas e vejam se o santo não é aquele que pratica o que Deus quer. Dentro da fala correta, das responsabilidades corretas e da vida correta. Sim, eu não sei se na grande maioria houve uma transição. Sim. Praticava aquilo que ele achava e por algum motivo achou Deus e passou a praticar. Então, faço uma pergunta. Vocês podem ser iguais a ele? Olhando por esse lado, sim. Ninguém nasceu santo. Todos descobriram isso ou trouxeram na sua memória espiritual isso, em algum momento Deus fez acessá-lo, porque era a missão deles. E não foi eles, né, que fizeram isso. Não, foi na hora do momento que Deus dava uma o trabalho deles foi depois que Deus liberou a lembrança de Deus causa primária das coisas através de um choque. Muitas vezes foi um choque de uma dor, isso acessou esta memória e eles passaram a trabalhar positivamente. Por quê? Porque estavam acima do zero, vinham descer, mas ainda estavam na positividade. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.